ainda hoje algumas pessoas acham curioso o facto de eu ser mulher e trabalhar nesta área. Logicamente, quando eu comecei a estudar vinho, em meados da década de 90, aí é que foi bastante estranho, embora não tenha tido nenhuma dificuldade por aí além, pelo menos no meio dos colegas. Às vezes o meio era mais, na altura, o meio era mais fechado e eu recordo-me de algumas histórias de produtoras e de outras mulheres que trabalhavam na área do vinho me contarem e das suas dificuldades, histórias que hoje dão vontade de rir. Posso relembrar, por exemplo, a história de uma produtora que foi apresentar os seus vinhos no final da década de 90 a um distribuidor e no final o distribuidor perguntou-lhe quando é que podia falar então com o patrão dela. Portanto, foi mais ou menos isso que aconteceu. As pessoas davam-me informações e às vezes falavam comigo, mas depois achavam muito estranho ser eu a escrever ou eu a falar sobre o assunto. Mas os de fora, os de dentro já se tinham habituado à minha presença e eu era tipo a mascote dos meus colegas e ainda hoje temos uma excelente relação entre todos e é muito engraçado. Aliás, eu às vezes já penso como um homem porque é tão engraçado estar tão entre os homens que já percebo o tipo de pensamento deles. Eu acho que a única coisa que diferencia o homem da mulher é que nós somos muito mais dadas a pormenores e gostamos de saber muito mais as histórias que estão por trás dos vinhos do que os homens. Os homens interessam-se mais tão frequentemente pelo vinho em si e não tanto pela história. Eu sinto que me interesso pelas duas coisas. É esta capacidade jornalística de tentar saber um bocadinho da história que está por trás de um vinho. Por outro lado, a nível de prova, eu penso que somos todos sensíveis. Talvez as mulheres tenham um bocadinho a vantagem de terem sido elas durante tantos anos a estarem na cozinha, a cozinhar para toda a família e, portanto, talvez estejam mais sensíveis aos aromas e aos sabores. Mas hoje em dia também, falando dos chefes de cozinha, quantos não são homens? Aliás, a maioria. Portanto, eu acho que está ela por ela, a coisa não vai por aí. Uma vantagem que eu acho que tenho em relação a algumas situações é o facto de tentar sempre escrever de uma forma simples ou passar a mensagem de uma forma simples para que todos compreendam. Não entro tanto por aquele vocabulário que toda a gente utiliza, que às vezes é muito erudito e muito poético, e tento mais pelo vocabulário terra a terra, em que todos percebem aquilo que eu estou a dizer. Isso é ser jornalista. Portanto, eu acho que isso é uma vantagem nesta profissão.